Olá, sagitarianos, tudo bem? Aqui é a Vivi Aureli, vamos fazer uma leitura para o mês de julho. Desculpa, acabou que atrasou 4 signos. Como sempre, quase estou desistindo de ter a loja online de atendimento e não fazer mais atendimentos particulares, porque realmente tem uma turma, gente, que eu vou fazer ainda um vídeo, porque eu tenho um histórico faz 4 anos de pessoas, um grupo, eu sei que é um grupo, né, que fica me enchendo o saco, não sei por quê e tal, porque também não me interessa, né? Se você não cuida da sua vida, quer encher o saco dos outros, não me importa se você é de Vênus ou é de Marte, você não presta, né? É assim que eu penso. Então, porque eu particularmente não vou atrás da vida de ninguém, você entende? Então, pouco me importa. Então, é isso. Mas acabei que eu atrasei. Mas estamos aqui no comecinho de julho, né? A gente ainda tá no aquecimento, tem muita água para rolar. Então, vamos lá, vamos ver o que a gente tem para Sagitário, ok? Vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit. Uau, elemento terra, o as de ouros, um potencial bastante grande aqui no mês de julho para vocês conseguirem manifestar. O as traz toda uma possibilidade, né? Pode ser que isso represente inícios mesmo. Então, julho pode ser um contrato, né? Que você assina, pode ser para estudo, né? Porque no terra vai ter a consolidação. Tem assinaturas de contrato, muitas vezes, ou pactos, né? A gente não precisa legalmente assinar algo, mas a gente pode estar fazendo pactos comerciais, pessoais, sociais e tudo mais, tá? Então temos aqui um potencial gigantesco. O próprio as de ouros é o potencial do terra, então super bom se você está querendo começar a investir num negócio, investir em você, fazer aqui uma mudança em termos, por exemplo, de saúde, corpo, tá muito favorecido, ok? Porque o terra fala de tudo isso. O tempo também tá bom para você se reorganizar, aí dá aquela sensação, porque é óbvio, né? Isso é uma coisa... aí eu não tenho tempo. Às vezes a pessoa se rearranja, continua. O dia tem 24 horas, mas ela se rearranja e parece que o dia estava rendendo mais, né? A percepção é que o dia é maior, mas não é. É que você se reorganizou. Também tá muito bom se você estava aí meio perdido ou perdida, tá bom? 7 de paus, aqui no elemento fogo, mostra que vocês estão decididos, né? É uma carta de fogo na casinha de fogo que fala de ação, decisão, fala de desejo, força de vontade. Vocês estão muito firmes aqui, defendendo aquilo que vocês acreditam, tá? Olha, se você for começar alguma coisa aqui, pode vir quem for. Eu não vou ficar citando, porque a gente às vezes usa algumas expressões, mas às vezes tem gente que se ofende, né? Mas pode vir qualquer pessoa aqui, né? Falar pra você, não, você não deve fazer, de Sagitário em julho, vai defender com unhas e dentes algum tipo de projeto, algum tipo de estilo de vida, que tem a ver com aquele as de ouros, né? Com aquele início, um relacionamento, né? Que você vai começar, porque você vai falar assim, eu não sei como tá hoje, né? Mas sempre teve essa questão, se você é uma pessoa muito querida, por exemplo, no seu grupo e você começa a namorar, gente, sempre rolam ciúmes, né? E às vezes as pessoas sem perceber, elas atrapalham. Às vezes não é por maldade, mas não quer dizer que seja certo, né? Diminui um pouco a intensidade, mas no fundo é uma coisa que ninguém deve fazer. Se alguém está indo tomar uma decisão, tá muito feliz com isso, eu acho que às vezes a gente não tem nem o direito de tirar a felicidade da pessoa. Até porque, por exemplo, se você está afim de ficar com alguém e alguém chega para você e fala, não, porque essa pessoa tem um histórico tal, a gente nunca sabe se essa pessoa pode ter mudado ou não, né? Claro que o comportamento ele tem uma certa linha, né? Mas às vezes a pessoa pode mudar. E a gente não tem o direito de tirar a felicidade de alguém, a não ser que a pessoa esteja correndo risco de vida, né, gente? Aí é nosso dever, não é? Falar, não, a pessoa tá correndo risco de vida aqui, alguma coisa, né, perigosa. Eu sei que ela, sei lá, tá indo pra uma coisa que ela não volta, então aí beleza, aí a gente talvez até deva interferir, né? Tentar interferir. Mas tem um negócio chamado livre-arbítrio que a gente tem que respeitar, não é? Então seria mais ou menos isso. Vocês vão defender com unhas e dentes, tá? Porque eu dei todo aquele recado. É claro que você... porque com 7 de paus eu posso, inclusive, ser muito incisivo ou incisiva na minha... Tipo, não, eu quero e acabou. E às vezes a gente pode exagerar.
Quando eu tô falando isso, é para você entender que não é, nem tudo é por maldade, tá? É só isso. Você considerar isso, talvez você se defenda, né? Sem aquela coisa, não, eu vou me defender, mas às vezes tem gente que acha que a melhor defesa é o ataque, né? Então, para você ter um certo balanço. No elemento ar, o 8 de espadas, e no elemento ar, a gente tem as nossas ideias e tal. Bom, ideias das nossas projeções, né? A gente arquiteta um pouco, de certa forma, a nossa vida ali na nossa mente, tá? A gente tem o 8 de espadas que fala que você tá com muita atitude, sabe o que quer, mas não tem claro exatamente na mente. Pode ser que isso seja alguma coisa, inclusive, emocional. Já vou até pegar a próxima carta para saber se é isso mesmo. 7 de copas, ok. O emocional também tá todos os elementos estão ok, tá? Tá tudo maravilhoso no mês 7. A questão é, o 7 de copas no elemento água, porque isso aqui tem relação, tá? Provavelmente. Traz aqui uma sensação, pode ser que você esteja projetando muitas coisas, né? E aí você tem que mudar isso é bobagem, até porque projeções, a gente projeta as nossas ansiedades, né? Os nossos anseios, né? Na situação, na pessoa, e isso aqui, olha, tá vendo? A gente tem um Diamond aqui, que significa que tem ideias meio complicadas aí na sua cabeça, que não estão permitindo você, às vezes, ver com clareza. Eu sinto que você tá tomando atitude e tudo mais, mas você não está conseguindo ver as coisas com clareza. Apesar de você ter uma capacidade analítica muito grande, né, uma clareza, quem tem o ar potencializado tem uma capacidade de analisar, de criar, balanceada, tá? Por que eu falo balanceada que é bom? Às vezes você é muito, muito, muito criativo demais, e aí você não consegue organizar. 10 milhões de ideias, aí você não consegue colocar uma em prática. Tem uma cena, gente, que eu acho que é fantástica, que eu não sei pegar, não tenho saco. Eu sou uma pessoa que não tenho saco com vídeo, editação, essas coisas. Mas assim, quem assistiu Sandman, né? Tem uma cena que o tal escritor, que faz um negócio meio errado, que eu não vou contar aqui pra vocês, ele tinha perdido a inspiração, e meio que ele quer forçar a barra com o mundo aí, né, mágico, espiritual, né, como você preferir. Ele tentou forçar a barra aqui para ele ter uma inspiração, e aí ele, como castigo, né, porque ele fez um negócio errado, um dos seres ali celestes, né, fala para ele ter inspiração uma atrás da outra, e a cena é incrível. Então nem sempre só ter muita inspiração, muita criatividade é bom. Eu tô falando disso para vocês porque pode ser que, por um lado, vocês sejam assim, né? Ou pode ser que seja o oposto, se tivesse sem inspiração. Mas a ideia é que aqui você tem um potencial muito grande, mas está, de certa forma, balanceado, né? Ou você precisa balancear, tá? Eu sinto que você tá tomando as atitudes, porque aqui talvez o único risco seja você, de repente, reagir a uma situação de uma maneira muito forte, né? Sendo que você não precisaria se você tivesse mais clareza, né? Eu sinto que você quer algo, que mais ou menos sabe o que quer, mas ainda não tem dúvidas, né? Porque tem muitas ideias meio tortas aí no meio da sua cabeça, tá? Algumas experiências, talvez, e parte delas, isso vem do emocional. Por quê? Porque no 7 de copas, eu preciso dar uma analisada melhor, principalmente nas minhas relações, tá? Então, às vezes aquela pessoa que tá te dando um toque, de repente já tá te ajudando, e você tá defendendo com unhas e dentes algo que você pode, né, magoar alguém. Seria mais ou menos isso, tá? Tá tudo maravilhoso, mas pode ser que alguém fale assim, ó, Sagitário, poxa, você pensou nisso, e aí vocês estão tão focados em alguma coisa que você pode reagir de maneira muito intensa. Tem um tarô chamado Vice-Versa, que essa carta aqui, o 7 de paus, eu acho bem legal essa ideia, porque quando você vê o lado oposto dela, porque no 7 de paus eu tô me defendendo, né, eu venço aqui algum tipo de adversidade, né, tô defendendo os meus projetos, as minhas ideias, é uma batalha, né, na qual eu venço. Só que com ele, no 7 de paus, quando eu inverto isso, né, eu reajo de maneira tão intensa que eu destruo, eu crio morte, né. Então, aqui, toma cuidado. Então, você tem que analisar bem as coisas que são ditas para vocês. Sim, tem gente que vai falar por ciúmes, tem gente que vai falar porque te ama. Então, se você tiver a sua razão bastante clara, fica mais fácil. Eu acho que aqui, apesar de você ter um potencial enorme, eu acho que as coisas não estão tão claras. Por quê? O 8 de espadas traz muitas ideias, assim, pré-estabelecidas, né, sociais, ou da família, né, que eu preciso me libertar.
Sabe aquelas crenças que a gente, às vezes, a gente crê em algo, mas não sabe exatamente por que crê, porque a gente foi criado com aquilo, aquilo faz parte da gente, tá? Só que às vezes essas crenças, que são normais, muitas vezes até importantes, né, obviamente, elas podem entrar em conflito aqui com uma nova fase da nossa vida, por exemplo, né? Então, como é que a gente evolui? Eu abro mão de tudo, é difícil, né? Às vezes tem que abrir mão de tudo, você é outra pessoa, né? Mas muitas vezes é isso, é contemplar, né? Mais do que as pessoas dizem, é o que elas fazem, né, também. Então, não cai assim, não projete coisas porque as pessoas, tem gente que só fala coisa legal pra você. Dá uma analisada mais friamente. Eu acho que é isso em termos das suas relações, tá bom? Porque é claro, com tanto problema, às vezes é gostoso a gente ouvir, vai dar tudo certo, tal, né? Só que, às vezes, a pessoa que gosta de você percebe, analisa e fala, opa, tá legal essa ideia, mas ali tá perigoso, e de repente isso é importante, né? É isso. Então, e também tem o jeito certo, quem tá tratando com Sagitário, tem o jeito certo de falar, e a gente também não tem o direito de tirar o entusiasmo de alguém, entende? A gente tem que tentar ser sábio também, ó. 8 de espadas de novo na parte do corpo. Pode ser que vocês estejam, a parte do corpo vai incluir a parte física, né? Pode ser que parte desse processo seu, que você tem potencial, mas aonde tá mais chatinho, realmente ali no ar e no água, que apesar de estar potencializado, eu não tô vendo com clareza tal. Pode ser cansaço, tá? Pode ser que aqui, você sabe que você tem que cuidar aqui da sua saúde, e aqui tá muito forte que você vai fazer alguma mudança. Por quê? Porque acaba que você tá perdendo oportunidades ou não tá aproveitando o máximo da sua vida, porque tem alguma coisa aí no seu dia a dia que você pode fazer diferente. Isso tem a ver com a sua saúde, com a sua quantidade de energia, tá? Você sabe que quando você... Perdão. Você acorda cedo, sei lá, e dorme cedo, poxa, você rende, você ganha saúde, mas você não tá fazendo isso. Às vezes a gente tem um biorritmo diferente, né? Às vezes você é mais criativo à noite, por exemplo. Tem gente que é assim. Tá? Mas assim, se você estiver se sentindo bem fisicamente, você continua, mas a ideia é que parece que aqui tem alguma coisa que você sabe que não é legal e você vive fazendo, né? E você faz porque alguém disse que é bom. É outra coisa, né? Você tem que encontrar o seu caminho aqui da sua saúde. Nem sempre o que é bom para os outros é bom para você, tá? Aí é legal, de repente, você procurar os especialistas. O 9 de espadas aqui na mente, sofrimento, medo. Eu acho que o que não deixa você dormir, na verdade, o que tá te dando uma certa ansiedade aqui, que você quer muito começar algo, fazer as coisas, eu acho que você, de certa forma, você acha, né, não é nem que aconteceu, mas você talvez pense que pode desagradar alguém. Você tem um pouco de medo aqui, né, de criar algum tipo, por exemplo, se criar sofrimento, por exemplo, pode ser para outra pessoa. Vamos supor que você é jovem, eu tava vendo o pessoal que me assiste, mudou um pouco a faixa etária, né? Geralmente era o pessoal tinha o pessoal mais velho e teve o pessoal mais jovem que veio, sejam bem-vindos, tá? E aí eu vou usar umas expressões que vocês não conhecem, mas eu falo pra minha filha, ela fala na escola e os amigos começam a repetir, acho que vocês gostam, né? É legal isso. Bom, o que acontece? Pode ser que você fale assim pro seu pai, pra sua mãe, né? Se você mora com seus pais, você, sei lá, tem 20 anos, ou acabou de se formar, e você quer ter um grupo de amigos bem legais, né? E você tá trabalhando, e você quer ir morar com o pessoal. Seu pai, sua mãe, sei lá, às vezes protetores, ou simplesmente porque te amam e tudo, claro, vão ficar preocupados, né? E você tem medo de causar algum tipo de sofrimento. Ou, então eu tô namorando e vou morar junto. Aí, né, de repente você vem de uma família, por exemplo, bastante religiosa, né? E aí acha, né, os pais arrancam o cabelo, sei lá, alguma coisa assim, tá bom? Eu tô dando um exemplo meio clichê, né? Pode ser qualquer outra coisa. Eu sinto que você tem um pouco de medo, acho que de causar esse sofrimento, mas tem a ver aqui com a questão de relacionamento. Espiritualidade, o 6 de espadas. A espiritualidade fala o seguinte, olha, e aí esse fardo, né? Então, assim, tem algumas tradições, né? Eu sou uma pessoa de mente muito aberta, mas é aquela coisa, a gente tem que pensar tudo na vida entre yin e yang, né? E aí eu vou citar outra série que eu acho as séries fantásticas, que é no Marco Polo, tem uma série especial que é só do monge taoísta, é fantástico. Mas o que ele sempre ensina ali na série, né? O monge taoísta, que não adianta você ter muito movimento, você ter muita força, né? No tipo de ter muito ataque. Se você não tiver estrutura, que é o yin, você derruba. E ele sempre demonstra isso na luta, o que fica super visual da gente entender.
Então, quando a gente está falando do fardo, às vezes também as coisas exageram. Não adianta a gente só criar. O que é a estrutura, então, dentro da religião? É você ter, ter aqueles hábitos, né? Ter uma certa rotina. A ritualística serve para isso, para criar estrutura. E, gente, não é bobagem. A ritualística, mesmo na magia, serve para você dominar a sua mente, ok? Não é para você ir lá e ficar falando sem, né? Para você a sua mente tá lá e para você fazer com que para você domá-la, né? Vamos dizer assim, tá bom? Então, pode ser que vocês realmente, pelo menos aqui talvez os jovens entendam mais, ou pode ser também que alguém mais velho também tenha essa percepção, porque a percepção também cada um tem no momento. Não estava servindo mais algum tipo de crença, porque estava te limitando, ok? Então, pode ser que você precise de um pouco mais de liberdade, e isso às vezes acontece. Não adianta só você, então eu rezo e faço, você tem uma mega estrutura, mas aí você não age assim no dia a dia na sua espiritualidade. A espiritualidade sagitária aqui é aquela aplicada. Não, eu vou sair daqui e tal e vou ser mais leve. A minha espiritualidade vai ser serão os meus atos, né? Serão as minhas ideias, uma mente mais aberta, talvez uma mente que, no final das contas, ali no 8 de espadas, ela não tenha nenhum tipo de limitação, certo? E, portanto, eu abro ela e conheço outras pessoas e outras situações, ok? Ninguém precisa exagerar. Às vezes a gente tem preconceitos, né, sobre situações. Eu gosto muito daquele grupo Maneskin, que é um grupo italiano, mas e toca rock, mas toca outras músicas, baladas e tal. Enfim, acho que vocês conhecem. E ele falou numa entrevista que as pessoas falavam assim, não, porque ele tem todo aquele jeito, né, de ser uma pessoa que revoluciona e tal, e dá a impressão que, assim, ele dá a impressão de que ele não está dentro do quadrado, e não está mesmo, só que as pessoas já interpretam isso, por exemplo, você se droga, por exemplo, né, e fala, olha, eu tenho a vida mais, eu nem bebo muitas vezes, né, então, assim, a gente, às vezes, tem preconceitos a respeito de algumas coisas, entendeu? E a gente quer, eu acho que Sagitário, que é um signo, né, expansivo, quer experimentar, entende? E pode ser que grupos aqui ou situações não sejam legais. Se for no trabalho, pode ser que geralmente tem aquelas missões na empresa, né? Tem toda uma certa ordem lá que é preciso, é claro, é necessário. Mas pode ser que a sua forma de trabalhar, quando você rende mais, ou quando você traz, né, uma melhor abordagem para o trabalho, seja um pouco fora da caixinha. Então, eu sinto que você vai colocar essa nova situação. Pode ser que muitos de vocês, meio contrariados, vocês vão começar a trabalhar mais ou menos do jeito que você quer. Sabe? Não sei como é que vocês vão fazer isso, mas eu sei que é possível. Aqui, a gente tem a carta da justiça para dinheiro, então significa contratos. Você pode estar aqui iniciando um curso, pode estar fazendo um contrato, mesmo comprando, vendendo, tem assinaturas de contrato, ou um novo trabalho, não é? Ou um novo contrato de trabalho na mesma empresa. Também pode acontecer, ok? Mas tem muita questão de contratos aqui. 4 de espadas, adiamento aqui no trabalho. Eu sinto que você tem uma reflexão aqui, pode ser que você vá aproveitar julho para ter alguns dias de férias. Claro que não vai ser todo mundo e talvez não sirva para todo mundo, mas para muitos de vocês querem realmente fazer uma mudança. Então, pode ser que para quem tem férias, você esteja procurando um outro trabalho, está aproveitando. Tem gente que quer realmente isso e tem gente que vai dar um tempo para refletir sobre as coisas, tá? Eu sinto que vocês também, em termos de trabalho, para fazer essa mudança, esse as de ouros ali na prática, né, fazer a mudança também no seu cotidiano, você precisa dar uma desacelerada. É claro que se você está trabalhando, você não consegue, por exemplo, né, deixar de trabalhar, mas você desacelera ou você fica menos nos grupinhos, sai um pouco de cena, vamos falar assim, tá? Para você se reencontrar, para saber o que você quer, tá? O rei de espadas aqui na questão dos relacionamentos, controle. Para quem tá no trabalho, pode ser que você não tenha liberdade para trabalhar, né? E você tá aqui porque você tem um monte de coisa que você quer colocar em prática, você tem muitas ideias e você efetivamente, inclusive, daria mais lucro para a empresa se você pudesse trabalhar do jeito que você gosta, né? Do jeito que é a sua natureza. E aqui tem muito controle. Aqui pode ser também controle familiar, né? Então, quando a gente falou de família, pode ser que a figura ali, pode ser o pai ou a mãe, mas é aquela figura
que controla, né? A pessoa que manda. Sempre vai ter um, gente, não adianta. Duas pessoas, assim, sempre tem uma pessoa que tem uma natureza e outra tem outra. Imagina duas pessoas que querem mandar, vai ter briga, né? É natural que quando a gente escolhe um parceiro ou parceira, e, enfim, a gente tem essa situação. Pode ser que se for relacionamento, aqui tem essa questão de controle, né? Não sei se vocês lidam com alguém controlador ou se vocês querem ter mais controle da vida de vocês. Eu sinto que vocês querem ter mais controle da vida de vocês, essa é a verdade, né? Eu não sei se a outra pessoa é controladora efetivamente, aí você tem que ter, o 7 de paus seria uma carta realmente que você tem que agir de maneira bastante intensa, ou simplesmente porque você estava sem ação, você estava deixando levar, mas você não é exatamente uma pessoa que gosta de ser controlado ou controlada. Aí pode ser que você esteja colocando aqui, tipo, opa, agora até aqui ok, tá? Depois daqui não, tá? Aqui, depois dessa linha aqui é minha vida privada, eu tenho os meus mistérios, tem coisas que eu não gosto de conversar, certo? E ponto. Então tem algum tipo de limite aqui que talvez seja necessário. Vamos ver 3 cartas para dinheiro. Essa leitura é minha leitura visão geral, tá? No meu site. Espero que agora tenha entrado tudo na tranquilidade, né? Fiz várias, por isso que eu fiquei fora, gente, resolvendo várias coisas. Então, eu sei que tem gente que nem fala, né? Mas deu problemas aí no mês de junho. E eu tô resolvendo, porque realmente tinha um problema talvez mais grave, né? Mas não tem nada a ver com vocês nem nada. Mas as pessoas não conseguiam, tava cancelando, e não sou eu, era o sistema de pagamento, tá? Mas aparentemente a coisa se equilibrou, tá bom? Só para falar. Só que lá eu tiro 9 cartas agora nessa fase, aqui eu vou tirar só 3. Dinheiro, valete de espadas, 5 de espadas. Nossa, e 5 de ouros. Tá. Aqui tem um potencial muito grande. Eu acho que as pessoas que estão com medo, tentando te avisar, o que tá rolando aqui? É o seguinte. Você tá entrando num negócio que você conhece pouco. Então, se você está fazendo um negócio, você vai comprar seu primeiro carro, ou você vai comprar sua primeira casa. Tem algo que você está fazendo pela primeira vez, ou é alguma área meio nova, tá? Você vai assinar um contrato, sei lá, diferente de trabalho também. Eu sinto que aqui tem uma negociação bastante forte, tá? E aqui, no 5 de ouros, mostra que se for um trabalho, por exemplo, esse contrato, você vai ter que ficar distante, muito distante, não é coisa perto não, tá? Você fica mais ou menos isolado. Ou se não, você não está considerando nesse contrato, apesar dele ter um potencial muito grande, ele tem um investimento que você tem que fazer. E que de verdade, esse investimento não é pouco não, tá? Então, por exemplo, você conseguir um trabalho, você vai trabalhar de vendas, mas você tem que ter um carro, aí você se endivida. Pode ser que seja isso que alguém estava te falando, ó, presta atenção, será que vale a pena? Você fez a conta direitinho? Mas eu sinto que aqui, claro, tem o 5 de espadas, pode ser uma oportunidade que você quer muito, você ficou esperando a vida inteira. Agora surgiu, você não nem olha 2 vezes, você quer. Mas não custa nada, já que tem um processo de negociação aqui, de você dar uma olhada, tá? Porque o 5 de ouros, vou até pegar mais uma cartinha aqui. Ah, tá, o as de paus. Vocês têm poder, não aceitem qualquer situação, tá? Vocês têm poder aqui, o as de paus traz o poder para conseguir fazer uma boa negociação. Qual é a vantagem do 5 de espadas? Qual é a superação do 5 de espadas? Né? Eu acho que o 5 de espadas está gerando 5 de ouros. É exatamente a diplomacia. Pode ser que aqui tudo a ferro e fogo, no fundo não é bom, ok? O certo aqui é negociar, manter a mente aberta, que vocês teriam o poder de conseguir aqui uma situação que é muito bacana para vocês. Então, é num trabalho... Você fala, não, tudo isso ok, mas nossa, isso aqui é difícil, tá? Eu sinto que você conseguiria negociar. Não aceita logo de cara a primeira coisa que você escuta. Você fala, mas eu tô sem trabalho, mas você vai pegar um trabalho que você vai pagar para trabalhar, por exemplo? Se você compra um carro, né, com os juros na estratosfera, e aí você compra, na verdade, 5 carros, né? Ainda mais que você vai ter que comprar rápido, você não vai poder negociar. Você comprou 5 carros, na verdade. Aí a empresa lá na frente, você tem que fazer em 200 anos para poder pagar. E aí o que você faz? Entendeu o que eu tô falando? Então presta atenção aqui, tá? Para você poder avaliar essa situação. Vamos pegar a parte do trabalho. Ou pode ser que você, aqui também para muitos, você pede um tempo para pensar, porque tem alguma questão aqui mais a ver com o dinheiro, alguma questão do... Não sei se você tem que investir para trabalhar, ou é uma mudança, então, eu vou ter que alugar alguma coisa que você tem que colocar assim, na ponta do lápis, tá?
Por isso que você pode pedir um tempo. 5 de copas, não se preocupa. Se o negócio é assim, você tem que pagar para trabalhar, não tá cheio de gente querendo, não, tá? Você tem que entender qual é o seu valor também. 5 de copas, 3 de copas e a carta do mundo. Uau! A questão do seu trabalho, aconteceu alguma coisa meio triste, eu acho que você não se sente valorizado ou valorizada, né? Ou no primeiro momento, essa proposta não parece tão legal. Para quem já trabalha ali em cima, pode ser que a questão do dinheiro, ela tem a ver não com o trabalho em si, mas com algum tipo de negócio que você quer fazer. Você tem que pensar direito, ok? É só isso, tá? É a mesma ideia, só que não é exatamente em relação ao trabalho, para quem já tá, né? Às vezes o dinheiro vem de outras situações que não é só do trabalho. No trabalho, eu sinto vocês chateados com alguma coisa, tá? Essa decepção tá vindo, não é uma coisa que acontece pode ser que ela fique mais intensa em julho, mas é alguma coisa que já aconteceu. Mas tem uma virada aqui, ó. 3 de copas, pode ser que tenha um novo grupo, pode ser inclusive que você mudou de área, a princípio você fica chateado, mas depois você vai celebrar, porque o mundo tá aqui, tá? Para outros, pode ser que você receba uma oferta de um outro lugar e você veja que realmente aquela fase fechou. 5 de copas é uma morte, né? É quando alguma coisa que eu sonhei, né? De repente você falou assim, eu quero ter uma carreira. Mas a sua carreira não tem a ver com uma empresa, né? Ou com algo em específico. Pode ser que você chegou naquele ponto da sua carreira que você tem que fazer uma movimentação, né? Ter um ponto ali de inflexão para você continuar subindo, certo? E aí o que acontece? Às vezes você percebe que não é na empresa que você tá, ou nem é também na área que você tá, né? Às vezes você pode estar numa transição de carreira, por exemplo, né? E aí, no primeiro momento, você fica chateado ou chateada com isso, porque você acha que é o fim, né? Só que depois aqui eu tenho uma oferta que, na verdade, vai te deixar, um novo grupo, uma nova, né? Se, por exemplo, você trabalha em vendas, é uma nova área que você vai receber, ou vai ter gente nova entrando no seu departamento, ou se não, você tá indo para outro departamento, seja lá como for, essa situação vai ser muito bom. E para quem tá arranjando um trabalho, no primeiro momento, vocês ficam um pouco decepcionados, porque aquele negócio que é super feliz, fala, caramba, mas o que eu vou fazer? Tem solução, tá? É como se também aqui você tivesse uma capacidade muito grande de negociar e de conseguir as coisas que você quer. O 5 de espadas meio que vai se ligar ao 7 de paus, assim, olha, se defenda, mas não agrida, ok? Essa aqui é a questão. Bom, vamos pegar agora, deixa eu ver, cadê o baralho? Pega esse aqui mesmo. 3 cartinhas para... relacionamento. Sagitarianos, por favor, compartilhem aí. Eu não peço muito para compartilhar, porque eu particularmente, a não ser que a pessoa seja minha amiga íntima, se ela me manda alguma coisa que ela sabe que eu gosto, eu vou ver, senão eu não vejo. Então, eu nunca falo para vocês compartilharem, porque eu não sou do tipo que compartilho coisas, a não ser que eu tenho certeza que a pessoa vai gostar. Mas vocês podem compartilhar trechos, tá? Não sei se vocês sabem sobre isso. Você pode remixar, eu deixo livre para fazer isso. Então, você pode pegar um trecho do vídeo que te interessa, porque ninguém vai assistir um vídeo de meia hora. Você pega aquela frase, para você foi bastante forte, você pode pôr um título nisso, mandar para si mesmo, para vocês lembrarem só desse trecho, porque o trecho é pequeno, né? Ou mandar para alguém. Aí, se a pessoa achar legal, vou escutar tudo, tá? Nesse sentido. Às vezes a gente nem usa as ferramentas, né? O pessoal vai pondo ferramenta. Olha só, 7 de ouros, cavaleiro de ouros e a carta da rainha de copas. Em termos de relacionamento, você viu que saiu 7 de copas e 7 de ouros. Você tá numa fase que você tá esperando resultados e parece que esses resultados em termos de relacionamento, sejam profissionais, relacionamentos profissionais ou pessoais, as coisas, eu não sei se você projetou se você plantou, vamos pensar no 7 de ouros como uma semente. Você plantou uma semente, achou que fosse dar maçã, né? Putz, agora que você vê, demorou, porque o 7 de ouros você teve que esperar, né? Crescer, você viu que não era maçã, é outra fruta, sei lá, que fruta que parece a macieira, nem sei, não me vem nenhuma, sei lá, acho que é uma árvore grande aí, pode ser até a manga, né, a mangueira, né, eu não sei se elas são do mesmo tamanho, porque eu já tive mangueira na minha casa, mas assim, eu morei numa casa que tinha uma mangueira, é linda. Eu não sei como é que é a macieira, acho que a macieira é um pouquinho menor, né, mas não sei, gente. Aquela ideia, você foi esperando maçã, no final das contas, tem manga, né, e aí o que acontece?
Foi devagar a situação, vocês acham que ficaram decepcionados dessa relação, né? Você estava esperando que essa relação ela fosse dar alguma coisa. Veja, quando a gente compara coisas diferentes, a gente não sabe se é melhor ou pior, é simplesmente diferente. Então, provavelmente você projetou algumas coisas aqui em relação a pessoas, e as pessoas são como são, elas não são aquilo que a gente espera, tá? Mas o que eu tenho de boa notícia, então, vamos pensar na manga, que é uma delícia, entende? A ideia é que aqui, se você permitir, né, que aqui tem um resultado que você demorou para ver, aí você tá, será que eu tô me iludindo? Mas eu acho que você tem que se manter, porque se permitir essa experiência, não é maçã, poxa, mas parece bom isso aqui, deixa eu experimentar a manga. Por quê? Olha a rainha de copas aqui, ó. Assim, eu fiquei chateado, claro, eu fico anos esperando, né, que dê ali uma fruta, né? E aí, no final das contas, não é aquilo, né? Então, não é nada daquilo. Ou é uma relação que você esperava muito, pode até ser íntima. Às vezes a pior coisa é a gente projetar a relação, entende? Porque a gente acaba criando uma situação que o nosso sonho parece ser melhor que a realidade, entende? Então, a realidade é interessante. Então, você tem que dar uma chance. Só como ela protege, né, o chakra do coração, fecha os olhinhos e fala, bom, não sei, mas vamos experimentar essa manga aqui. Entende? Pode ser que tenha um novo grupo diferente, uma nova forma de trabalhar diferente na sua empresa. Você entra numa outra empresa que vai deixar o seu cotidiano diferente. A ideia é que nesse primeiro momento você investiu muito para ter um X e tá tendo X linha aqui, né? E aí você no primeiro momento fala, caramba, mas eu fiz tudo errado, ou investi errado, tô me iludindo. Não. A verdade, você tá no caminho certo, ok? Tem um aprendizado aqui, né? Você nunca experimentou manga. Quando você experimentar, você vai ver que é uma delícia. Entende? Nem todo mundo gosta, né? Mas aí a questão é a seguinte, aí você vai aprender outras coisas. Eu sinto que aqui você vai gostar. Pode ser que para a maioria goste, alguns não gostem da nova experiência, sempre vai ter, né, gente? Mas a ideia é que aqui, se você permitir, né? Se primeiro pensa que estava se iludindo, mas se permitir a essa nova experiência, você vai ter aqui bons resultados, ok? O único lugar que eu acho que, né, já fico preocupada aqui por vocês, é uma questão dos 5 de ouros, tá? Porque aqui tem que ser bem pensado. Mas eu vou trabalhar num lugar super isolado. Pô, mas eu vou ter tudo pago, beleza, mas você vai ficar isolada, né? Sagitário costuma ser super sociável, você vai gostar? Entende? Porque tem gente que se adapta bem, tá? Então, a única questão aqui é que você tem um as de paus, você tem o poder de transformar a sua vida financeira, mas você tem que saber aquilo que eu tô investindo, aquilo que eu tô recebendo, eu tô consciente dos processos. Para eu ter tudo que eu quero aqui, eu vou ter que ficar isolado, ok, mas aí eu vou aproveitar essa fase, bababá. Aí você faz uma lista de coisas, mas a única coisa que você precisa ter é consciência, ok? Para você chegar e falar, nossa, não imaginei que fosse ser assim. Então você tem que pensar nisso. E pode ser que tenha pessoas que estejam falando para você, dando algum toque, que foi a primeira parte da leitura, tá bom? Queridos, essa foi a leitura de vocês, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um beijo e até mais.